Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Leonardo. Atualmente eu me posiciono ali no Instagram como um expert em criação de conteúdo com IA. E essa aula aqui eu vou fugir um pouco do tema principal, que é a criação de conteúdo em si, embora ela vá potencializar muito o que a gente vai falar aqui, e vocês vão entender o porquê. Mas nessa aula aqui eu queria focar um pouco mais na parte de venda, porque óbvio, a gente fala sobre viralizar, sobre crescer no Instagram. Caso você não me siga ainda lá, esse aqui é o meu perfil. Nos últimos 30 dias aí eu ganhei em torno de 50 mil seguidores em só 30 dias. No meu perfil pessoal eu tenho também uma página que é o Marketing Insider. Nesse perfil aqui foi algo parecido também, uns 20 e poucos mil nos últimos 30 dias de seguidores. Fora o alcance, que aqui só o meu perfil pessoal, nos últimos 30 dias eu tive em torno de 44 milhões em alcance. E dentre esses 44 milhões de alcance, eu viralizei vários carrosséis, viralizei vídeo. Então, a estratégia que eu estou aplicando aqui tem dado bastante certo, mas mais do que isso, é o resultado que a gente quer em vendas. E é justamente isso que eu vou abordar aqui. Eu sempre gosto de começar a aula, eu tento não ser muito prolixo e ficar repetindo e dando volta, então sempre gosto de, nas aulas, de montar um documento no Notion antes, para o papo ficar aqui mais direcionado e mais objetivo, e não ficar dando volta. Então sempre começo deixando claro o objetivo da aula. Nessa aula aqui, que eu chamei de as 7 engrenagens lucrativas para atingir 20k por mês de forma previsível, o objetivo aqui é capacitar profissionais autônomos, então nutricionistas, personal trainer, enfim, qualquer tipo de profissional autônomo, e também empreendedores que têm negócios com equipe, a implementar 7 engrenagens estratégicas nos seus negócios para acelerar o crescimento da receita de forma consistente e previsível, com o objetivo de alcançar ou superar, ou fazer muito mais do que isso, mas a marca ali eu botei como um piso, né? Alcançar essa marca de 20 mil em faturamento mensal. Beleza? Então, o primeiro ponto que eu queria abordar aqui na aula é sobre a obsessão que muita gente do mercado tem, principalmente no mercado digital, em adquirir mais clientes. E aí, não que isso seja ruim, mas às vezes a pessoa ignora um outro lado de qualquer negócio que é muito importante e muitas vezes muito mais lucrativo. Então vamos lá, qual que é a crença comum, né? A maioria dos profissionais empreendedores acredita que crescer significa necessariamente conquistar mais clientes. E isso é uma meia verdade, porque isso é somente parte do que traz esse crescimento. E essa mentalidade, ela gera meio que uma busca incessante por mais visibilidade, mais seguidores, mais leads, mais divulgação, né, mais alcance nas redes sociais. E de novo, eu preciso reforçar, não que isso não seja importante, mas não é a única coisa importante. Embora atrair novos clientes seja muito importante, focar apenas nisso é um erro é um erro estratosférico. E qual que é o principal problema dessa mentalidade? Essa corrida louca por novos clientes, ela consome tempo, energia, recursos, equipe, e nem sempre isso gera o resultado que você esperava. E aí o profissional, ou enfim, o dono do negócio, a empresa como um todo, fica presa num ciclo de instabilidade, onde tem meses que são bons e também meses que são ruins, e você fica nessa montanha russa. E o resultado de um negócio, ele depende, muitos negócios, né, depende sempre de um marketing constante e com um faturamento que acaba oscilando. Então, por exemplo, se você faz tráfego pago e as campanhas em um mês dão uma caída nas métricas e performam um pouco pior, o faturamento vai despenca. Então você depende muito ali sempre de estar gerando novos leads e uma demanda nova, e você fica refém muitas vezes desse processo de aquisição de novos clientes. E qual que é o ativo que é mais negligenciado, que é o que a gente vai falar aqui nessa aula? O verdadeiro potencial de crescimento, e aí quando eu falo crescimento, eu estou falando especificamente de lucro. O verdadeiro potencial de crescimento, ele, na maioria das vezes, ele não está fora, mas sim dentro do próprio negócio. A sua base de clientes atual, ou de alunos, ou de pacientes, seja lá qual for, enfim, a vertente que você trabalha, ele é o ativo mais poderoso que você tem. E quando essa base ela é bem trabalhada, ela pode gerar recompra, recomendação e novas oportunidades de forma muito mais previsível e lucrativa, rentável para o seu negócio. Então, qual que é a grande virada de chave que você precisa ter?
O crescimento sustentável, ele não vai vir apenas da aquisição de novos clientes, mas também da ativação dessas alavancas internas de receita que a gente vai abordar aqui cada uma dessas 7. E essas alavancas, elas vão maximizar os resultados com base no que você já tem. Então, eu faturo 5 mil por mês. Se você ativar essas alavancas, talvez você pule de 5 para 10, para 15. Se você já fatura 25 mil, ativando essas alavancas, talvez você pule para 30, 40, 50. Então, com base no que você já tem, você vai potencializar isso. E não necessariamente você vai precisar aumentar os custos na mesma proporção. Então, o interessante é isso, a sua margem de lucro tende a melhorar muito aplicando essas engrenagens aqui, né? Otimizando elas, ou implementando caso você não tenha ainda. Então, beleza, vamos lá, só para revisar aqui antes de entrar no conteúdo, o que você vai aprender nessa aula? A gente vai desmistificar a ideia de que crescer é sempre buscar mais clientes, ficar muito focado só em aquisição. A gente vai ativar essas 7 engrenagens de receita que vão acelerar o faturamento usando recursos que você já tem dentro do seu negócio ou dentro da sua carteira de clientes. E com isso a gente vai tornar o crescimento muito mais previsível e escalável, independente do nicho que você atua hoje. Beleza? Então qual que é um insight estratégico que eu quero que você tenha aqui? Crescer não é só atender mais pessoas, é também extrair mais valor e impacto das pessoas que já confiam em você. É muito mais fácil você vender de novo para alguém que já comprou de você, você vender mais caro para alguém que já comprou de você, mesmo que num primeiro momento algo barato, do que vender para alguém que nunca teve um tipo de transação comercial com você. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é esse conceito de receita previsível. Esse conceito de receita previsível, criado esses dois caras aqui, Aaron Royce e... não sei, é o nome gringo, né? Não sei se estou pronunciando certo. Marilow Tyler. Acho que é assim mesmo que fala. Eles transformaram... esse conceito de receita previsível, ele transformou a forma como muitas empresas estruturam a sua área de vendas. Porque ela parte de uma ideia muito simples. O crescimento sustentável, ele não é sorte, não é acaso, não é uma ação que eu fiz aqui, deu certo e, putz, agora o que eu faço no mês que vem? É um sistema. Você implementa um sistema que vai sempre funcionar de forma previsível. Então, empresas, por exemplo, como a Salesforce, elas aplicaram esse modelo para gerar resultados consistentes mês após mês. E você também pode, óbvio, em menor escala, aplicar esse mesmo sistema. Então, a base desse conceito de receita previsível, ela está em ter processos replicáveis, que criam um fluxo constante de novos clientes e recompra, sem depender dessas oscilações de tráfego pago ou de boca a boca. Você vai sistematizar a forma como você vende para esses clientes. Então, com isso tudo, né, o resultado disso tudo é você ter mais previsibilidade, estabilidade, clareza e uma escala real no seu negócio. Então, quais que são essas 7 alavancas, né, essas 7 engrenagens que a gente vai ajustar aqui para fazer a sua receita disparar? A gente vai passar por essas 7 engrenagens que você vai poder aplicar, né? Uma de cada vez ou duas. Você pode escolher as que fizer mais sentido para o seu contexto e já começar a aplicar amanhã no seu negócio. E aí construir a sua própria máquina, né, de crescimento previsível. Beleza? Então vamos lá. Quais que são essas 7 engrenagens de receita? A engrenagem número 1 é o aumento de ticket médio. Então, essa engrenagem ela é a mais rápida para aumentar a receita sem necessariamente aumentar o número de clientes. O que na prática, né, isso significa, aumentar o ticket médio? Se trata de você aumentar o valor que cada cliente gasta em cada transação com você. Então, algumas estratégias aqui para você conseguir esse aumento de ticket médio. Precificação baseada em valor. Em vez de você precificar com base nos seus custos ou na concorrência, você vai precificar com base no valor percebido e no retorno sobre o investimento, o ROI, né? Retorno sobre o investimento que você gera para o cliente. Então, resumindo, você não vai chegar para esse potencial cliente e jogar um valor aleatório ali. Você vai guiar ele através de perguntas, fazendo com que eles enxerguem que aquele serviço vale aquilo. Então, outro ponto aqui, oferta turbinada. Você criar pacotes de produtos ou serviços que agreguem mais valor, adicionando elementos prêmios como mentoria 1-a-1, ou dia de imersão, ou algum serviço personalizado, acesso a conteúdo exclusivo.
Então, essa estratégia, ela não só aumenta, né, o ticket médio, mas também a percepção de valor da oferta principal. Então, vou dar um exemplo aqui de um personal trainer, por exemplo. Você faz ali o acompanhamento com o aluno no treino, mas se além disso, você entrega também um aplicativo onde vão ter vídeos demonstrativos de todos os exercícios que você montou na ficha do aluno para os dias que ele for treinar sozinho, ele ter algum direcionamento ali através dos vídeos, cara, isso te permite cobrar mais no seu acompanhamento mensal, porque a percepção de valor do seu serviço ela fica muito maior. Outro ponto aqui é, obviamente, planos de longo prazo. Então, transformar ofertas de curto prazo em compromissos mais longos. Então, eu cobro R$ 1.000 por mês para o meu acompanhamento. Você pode vender 6 meses por 4.000, 6 meses por 5.000. Então, você criar esses planos de vínculo de longo prazo. Oferecer 6 meses, 12 meses com um desconto progressivo, né? Quanto mais tempo, mais desconto. Desde que esse desconto não atrapalhe, não aperte sua margem. E isso não apenas vai aumentar o seu ticket médio, mas também o LTV, né? Que é o valor que aquele cliente gasta com você ao longo da vida. Então, você vai ter um LTV maior também, além de um ticket médio maior. E com isso, vai ter mais previsibilidade. Então, só para a gente revisar aqui, né? Precificação por valor. Você ancorar o preço no ROI gerado para o cliente. Então, um exemplo prático aqui. Se o seu serviço ele gera 50 mil de economia para aquele cliente ao longo do ano, algum serviço que você implementa, alguma automação, alguma coisa, isso vai gerar 50 mil de economia na empresa dessa pessoa ao longo de um ano. Se você cobra 5 mil, é muito fácil você justificar por que você está cobrando 5 mil para fazer isso. É só você demonstrar para ele, por A mais B, que ao implementar aquele seu serviço ou ao implementar o seu produto, enfim, ele vai ter aquele resultado ali. E pagar 10% em cima do resultado que ele vai ter é um investimento que faz sentido. Então você você traz ali um pouco de lógica para a decisão dele. Oferta turbinada, adicionar serviços de alto valor à oferta principal. Então, por exemplo, um curso online de 2.000, ele pode se transformar em uma mentoria de 5.000 com acompanhamento personalizado. Então, você vende um curso hoje seu com aulas gravadas que você vende por R$ 2.000. Se você inserir ali ao longo de, sei lá, ao longo de 3 meses, alguns encontros individuais em paralelo às aulas gravadas, você pode vender isso como uma mentoria de R$ 5.000. E você vai ter, digamos que, um pouco de trabalho a mais para até quase triplicar o seu ticket. Então, você agregar coisas, eu dei aquele exemplo anteriormente, né, do personal, de entregar aulas gravadas também, junto com um plano ali de treino. E o último aqui, só para a gente revisar, são esses planos longos, incentivar compromissos de maior duração. Então, um plano mensal de R$ 500 se torna um plano anual de 4.800, por exemplo, 400 por mês. Beleza? Então, vamos aqui para a segunda engrenagem, novas ofertas para os clientes atuais, que aí no mercado digital é popularmente conhecido como upsell e cross-sell, né? A probabilidade de vender para um cliente existente ela é em torno de 60% a 70%. Enquanto a probabilidade de vender para um novo lead, uma pessoa que ainda não é seu cliente, é de 5% a 20%. Então percebe como é muito mais fácil você vender uma segunda vez para quem já comprou de você do que você vender para alguém que nunca comprou de você. Então essa alavanca aqui, essa engrenagem, ela foca em maximizar o LTV da sua base de clientes. E como é que você pode fazer isso? Algumas estratégias para aplicar essa engrenagem aqui. Você pode, por exemplo, lançar mastermind, grupos avançados, isso é mais comum aqui no mercado digital, né, para quem vende curso, mentoria, esse tipo de coisa. Você pode criar uma comunidade exclusiva, para os seus melhores clientes, com conteúdo um pouco mais aprofundado, network, encontro presencial e acesso direto a você. Essa é uma forma clássica, né, de upsell. Você pode oferecer consultoria premium, serviços extras. Clientes satisfeitos, eles frequentemente desejam uma solução mais personalizada. Então, você oferecer esses serviços onde, por exemplo, você vai fazer pela pessoa ou você vai fazer junto com a pessoa, como a criação de playbook comercial, script de venda. Então, você trabalha na parte de venda de comercial. Você pode, por exemplo, pegar e você criar você oferecer, você vender um curso, algum tipo de script para comercial. E aí, por exemplo, o upsell pode ser você desenvolver
um playbook comercial especificamente para o negócio daquela pessoa, um script de vendas, ou treinamento para a equipe do cliente, enfim. Então, tem várias formas de você oferecer esses serviços extras para fazer esses upsells e cross-sell. Você também pode incentivar renovações antecipadas. Então, se você trabalha com alguma coisa nesse sentido, você pode oferecer benefícios para quem renovar de forma antecipada. Por exemplo, a pessoa assinou um plano anual. Aí, antes de terminar esse período anual, você pode oferecer para ela uma condição especial. Se ela fechar naquele mês, se ela já renovar para aquele mês, o segundo ano, por exemplo, ela vai ganhar algum desconto especial, ela vai ganhar algum bônus, vai ganhar meses adicionais. Então, dessa forma, você meio que dá um empurrãozinho ali para o cliente já até antes do vencimento do contrato que ele assinou com você, já renovar para aproveitar alguma condição por tempo limitado. Então, um contrato meu vai vencer em dezembro. Aí chega ali em outubro e eu ofereço para o cliente, se você renovar comigo agora por mais um ano, em outubro, agora esse mês, eu vou te dar tantos por cento de desconto. E aí, por conta dessa urgência ali, da escassez, dessa oferta especial que você está oferecendo, muitas vezes o cliente, para aproveitar aquela oportunidade, aquele cliente que estava em cima do muro, que talvez nem renovasse, ele vai e renova. Então, isso também melhora o seu fluxo de caixa, porque você vai meio que antecipar uma receita que talvez só viesse daqui a alguns meses. Então, basicamente é isso aqui, você fazer novas ofertas para quem já é seu cliente, beleza? Então, vamos aqui para engrenagem 3, reaproveitamento de base. E aí os leads, que aqui a gente está falando basicamente sobre os leads que já demonstraram interesse, mas não compraram. Eles são um ativo, na verdade, muito valioso aí no seu negócio. E aí, quando eu falo lead, a gente acaba às vezes levando muito para o mercado digital, mas, por exemplo, se você é um personal, se você é uma nutricionista, se você é uma psicóloga, qualquer pessoa que já mandou mensagem na sua DM perguntando sobre o seu serviço, interessado em alguma coisa, ela é um lead, ela é um potencial cliente ali. Então, você reativar esses leads que já demonstraram interesse em algum momento é mais barato e mais eficiente do que gerar novos leads do zero, você gerar uma nova demanda. Então, algumas estratégias que você pode utilizar campanha de reengajamento, você criar sequência de e-mail, mensagem personalizada para essas pessoas, para participarem, por exemplo, de uma aula ao vivo, de uma live, alguma coisa nesse sentido. E aí, nessa reunião ao vivo, nessa live, você abordar as principais objeções que essas pessoas podem ter tido em relação ao seu produto ou ao seu serviço e apresentar, por exemplo, novas condições ou ofertas por tempo limitado. Então, você cria meio que um pico de oportunidade ali, onde aquela pessoa, depois de você quebrar essas objeções nessa reunião, né, você oferece algum tipo de oportunidade especial. Você também pode oferecer ofertas de degustação para leads que acharem que sua oferta principal é muito cara ou muito complexa. Você cria uma versão menor e mais acessível. Um plano, por exemplo, você vende um plano anual, você cria um plano de 3 meses. Para servir como se fosse uma porta de entrada. Eu, por exemplo, tenho isso aqui. Eu tenho a minha mentoria individual, acompanhamento. Depois eu posso falar um pouco sobre isso. Mas eu tenho também um combo, onde nesse combo ali com vários cursos, tem um pacote onde tem incluso uma consultoria de 2 horas, um encontro único ali, mas é uma espécie de mentoria individual de um encontro. E ele obviamente é mais acessível que a mentoria de 3 meses, que tem um acompanhamento mais completo, ao longo de um período maior. Então ele serve como uma porta de entrada para a mentoria, porque aí quem compra esse pacote onde tem essa consultoria de 2 horas, eu faço a consultoria e no final posso oferecer a mentoria ali e o valor que ela pagou nesse pacote inicial, nessa oferta de degustação, digamos assim, serve como desconto para a mentoria, vira um cashback. Então, por exemplo, o personal que vende acompanhamento, ele pode vender, que é muito comum, a consultoria online, que é mais acessível. Então, você não tem como pagar R$1.000, R$1.500 por mês para treinar comigo, você pode me pagar 400, 300 e eu vou montar a sua ficha de treino todo mês. E aí você treina sozinho, mas tem o meu acompanhamento ali por WhatsApp para tirar dúvida e eu monto a ficha de treino todo mês certinho, ou de 15 em 15 dias, enfim, aí vai de cada profissional. Você pode também, na engrenagem, né, de reaproveitamento de base, você oferecer novas condições de pagamento. Então, vamos supor, oferecer flexibilidade com opções de boleto parcelado, financiamento, depende do produto, né, que você vende. Alguns produtos não vai fazer sentido isso, de boleto parcelado ou financiamento.
Ou outras formas de pagamento que possam remover barreiras financeiras. Então, às vezes, você vende um produto anual e você vende ele parcelado no cartão e é um ticket alto, só que o seu potencial cliente ele não tem crédito, ele não tem como pagar à vista e ele não tem limite no cartão. Aí, de repente, você parcela para ele no Pix. Enfim, então você oferecer novas condições de pagamento. Beleza? É, Também cala em grupo para decisão, né? Você reunir um grupo de leads quase fechados em uma chamada ao vivo e oferecer um bônus especial para quem tomar a decisão imediatamente. Então, é um pouco parecido ali com um exemplo da campanha de reengajamento, de você levar esses leads quentes, digamos assim, esses potenciais clientes que estão a um passo de fechar com você para uma reunião ao vivo para quebrar a objeção. Então, é mais ou menos ali a mesma lógica, né? Engrenagem número 4. São 7, né? Então a gente já está aqui mais ou menos na metade. E essa engrenagem 4 é uma estratégia que é bem usada, principalmente no mercado digital, de infoproduto, né? Que é a sala secreta semanal, que basicamente é o webinário, né? Essa estratégia ela inverte um pouco a dinâmica de vendas. Em vez de você perseguir esse cliente, o cliente ele aplica para comprar de você. Então, quando eu digo aplicar, ele preenche um formulário, enfim, ele chama alguém ali no WhatsApp para agendar uma reunião. Então, você inverte um pouco essa dinâmica. Em vez de você ir atrás do cliente, você faz ele vir atrás de você ao final dessa sala secreta semanal, né? Desse webinário. E aí, quais que são a estrutura, né, dessa estratégia? Primeiro, encontros semanais online. Você realizar webinários ou lives fechadas com um tema que é, digamos, uma isca salmão. Um conteúdo específico de alto valor, como, por exemplo, essa aula aqui que eu estou dando para vocês. E você vai atrair seu cliente ideal que ele já tem consciência em relação a esse problema. Então, você que está aqui, você já tem consciência que você precisa melhorar, você precisa aumentar o seu faturamento, você precisa melhorar a sua margem de lucro. Então, você já tem um nível de consciência mais alto se você está buscando esse tipo de conteúdo. E aí, obviamente, entregar um conteúdo de valor, como eu espero estar entregando aqui. E também tem um pitch, né? Então, você vai entregar um conteúdo denso e prático. E aqui, por exemplo, isso aqui é super prático. Eu estou listando aqui literalmente 7 estratégias e como você pode aplicar. Então, você entregar um conteúdo denso e prático e no final fazer um pitch para uma oportunidade exclusiva. Mentoria, consultoria, seu curso. Inclusive, no final dessa aula, obviamente, vai ter um convite para vocês. Nem por isso essa aula não tem valor. Pelo contrário, essa aula está excelente. Modéstia à parte. Então, outro ponto importante nessa estratégia é a inversão de polaridade. O que é inversão de polaridade? Em vez de um link de compra, de um checkout, você vai direcionar esses interessados para um formulário de aplicação. Então, você deixa claro dentro dessa estratégia que as vagas são limitadas e que nem todos que estão ali participando daquela reunião, daquela aula, vão ter a oportunidade de adquirir aquele serviço. Então, por exemplo, se eu for no final aqui oferecer uma mentoria individual e 1.000 pessoas assistirem essa aula, cara, se 10% das pessoas que assistirem, vamos supor que 1.000 pessoas assistem, 10% comprassem isso, daria mais ou menos ali 100 compras. Eu nem teria como atender 100 pessoas numa mentoria individual, porque a mentoria individual ela toma tempo. Então, normalmente, quando a gente está falando de um ticket alto e de um serviço ou de um produto ali muito personalizado que você não tem como vender num volume muito grande, a gente faz essa inversão de polaridade, que é fazer com que a pessoa aplique ali num formulário, ou que a pessoa levante a mão e fale que esteja interessada ali, e aí alguém do time comercial, ou você mesmo, depende da estrutura que você tem, vai dar seguimento ali à venda, né? E aí você tem esse processo de seleção. A sua equipe ou você vai analisar as aplicações do formulário, agendar as chamadas só com os leads qualificados. E aí o que é um lead qualificado? Um lead que cumpra os requisitos ali de cliente ideal, digamos assim, para a oferta que você tem. Então, se você vende um produto para empresários que querem escalar a empresa de 6 dígitos por ano para 7, você não vai vender esse produto para alguém que fatura R$ 5.000 por mês. Então, existe um perfil de cliente ideal para cada oferta, para cada produto, para cada serviço. E aí, de todas essas aplicações que você vai encontrar ali, você vai pegar quem cumpre esses requisitos, quem tem esse perfil de cliente ideal, e vai abordar e agendar uma reunião para nessa reunião individual você tentar vender o seu produto ou serviço. Então, esse modelo ele se baseia muito no princípio de escassez e autoridade, dois gatilhos mentais dos mais poderosos, né, do livro As Armas da Persuasão.
A quinta engrenagem que a gente vai falar aqui é uma estratégia, digamos que eu não digo que ela é mais avançada ou mais difícil. Na verdade, ela é simples de fazer e você mesmo pode fazer. Mas você vai entender aqui, que é o social selling, que é algo até que está bem popular de um tempo para cá, dentro do mercado digital. Mas o social selling, ele não é sobre vender, mas sim sobre construir um relacionamento que leva até a venda. Então é uma coisa um pouco mais leve do que aquela pegada de venda agressiva. É uma abordagem que é proativa, que utiliza as redes sociais para encontrar, se conectar, entender e nutrir os prospects, né? Os leads, os potenciais clientes. E quais que são os componentes dessa estratégia? Primeiro ponto, construção de autoridade. Você precisa compartilhar conteúdo de valor de forma consistente, em grande volume, e se posicionar como um especialista em determinado nicho, como eu faço no meu Instagram. Eu posto todo dia, 5, 6 posts por dia, e me posiciono ali como um expert em criação de conteúdo com IA. Aí aqui é SDR ativo. Você pode ter um SDR, mas se você tem uma estrutura mais enxuta, é só você não tem equipe, você mesmo pode fazer o papel do SDR. E qual que seria o papel do SDR? Ter uma pessoa dedicada a iniciar conversas de forma genuína com novos seguidores, leads que interagem com o seu conteúdo. Então, cara, as pessoas que estão reagindo à story que você posta, a pessoa que comenta em conteúdo que você posta, a pessoa que responde story seu comentando alguma coisa, e tem o perfil de cliente ideal, ela é um lead, um contato que vale a pena você nutrir, você se conectar ali e nutrir um diálogo. Porque o objetivo não é vender logo de cara, mas qualificar e agendar para uma reunião. Então, se tem um lead ali que cumpre os requisitos do meu cliente ideal e ele de alguma forma ali demonstrou estar minimamente interessado no conteúdo que eu posto, no serviço que eu presto, eu vou ali me conectar com aquela pessoa e tentar agendar uma reunião. Porque dentro dessa reunião eu consigo ter um poder de convencimento maior, né? Gerar mais autoridade, mais percepção de valor e conseguir vender de fato ali o produto que eu esteja vendendo. E aí, qual que é um roteiro de abordagem que você pode ter aqui, bem básico, para praticar, para aplicar esse social selling aqui no seu perfil? Primeiro, você precisa, o framework, né? O primeiro ponto é você entender o contexto atual do lead, o contexto atual desse potencial cliente. O segundo ponto é o problema. Você ajudar esse potencial cliente a identificar um problema, um desafio que ele esteja passando. E aí você precisa, o terceiro ponto na implicação, você precisa explorar com ele, ou trazer à tona para ele as consequências negativas que esse problema causa na vida dele ou no negócio dele. E aí, o quarto ponto é a necessidade. Você precisa mostrar como a solução que você tem, como o produto, o serviço, enfim, que você oferece, ele resolve essa necessidade. E aí, por último, a chamada para ação. Você pode ou vender algo direto ali depois de passar por essas etapas, ou agendar uma reunião. Caso seja um produto acima de R$1.000, um serviço acima de R$1.000, eu recomendo agendar uma reunião. Se for alguma coisa abaixo de R$1.000, você consegue vender tranquilamente por DM ou WhatsApp, enfim. Então depende muito do ticket aqui, beleza? Então vamos para o próximo, a penúltima engrenagem aqui, que é o programa de indicação. Indicação nada mais é do que boca a boca, porém o boca a boca é uma coisa aleatória, uma coisa ao acaso, que você cruza os dedos e tomara que aquele cliente me indique. Programa de indicação é você sistematizar e estruturar o boca a boca. Então você vai transformar clientes satisfeitos na sua principal força de vendas. Um programa de indicação bem estruturado, ele pode ser a fonte de leads mais qualificada e com o menor custo de aquisição que você vai ter no seu negócio. Porque, cara, você já recebeu indicação de um amigo seu? Quando você quer, sei lá, eu quero começar a correr e eu tenho um amigo que corre. E eu peço indicação para ele de um bom tênis com um bom custo-benefício para começar a correr. Se ele o tênis que ele me indicar é muito provável que eu compre. Então, é até um estudo que fala que quando chega um potencial cliente, um lead, né, te mandando mensagem interessado no seu serviço, e ele veio através de uma indicação, a chance de fechar é quase em torno de 80%, então é bem alto. E quais que são as melhores práticas para você estruturar esse programa de indicação, né, incentivar isso? Incentivos duplos, você recompensar tanto quem está indicando quanto quem é indicado. Então, por exemplo, a pessoa que indicou alguém, sei lá, eu posso dar uma comissão do que eu fechar com esse novo cliente. E a pessoa que veio por indicação, eu posso dar um desconto na hora dela fechar.
Ou, enfim, ou você pode dar, se você não quiser pagar para a pessoa que indicou, né? Então, ao invés de dar comissão, você pode dar um valor em cashback. Então, ó, a pessoa indicou e eu fiz uma nova venda de R$ 1.000 para ela. Essa pessoa que indicou ganha R$ 200 de cashback. Ou seja, se ela comprar um novo produto meu, ela tem R$ 200 extra de desconto. Então, mas você precisa, digamos que, recompensar as duas pontas ali, quem indicou e quem foi indicado. Isso vai criar um ciclo virtuoso, né, de indicação. Você ter recompensas realmente atrativas. Você oferecer recompensas que sejam valiosas para os seus clientes, como cashback, renovação, desconto, bônus. E não dá, tipo, se você indicar, vai ganhar uma caneca com a logo da minha marca. Porra, ninguém quer isso. Então, enfim, é isso. Dá realmente recompensas que de fato sejam atrativas. Processo simplificado. Você tornar esse processo de indicação o mais simples possível. Então, criar link de compartilhamento fácil, mensagens prontas, uma página clara explicando as regras do programa. Por exemplo, dentro do Carrossel Viral Cunhar, tem uma página para afiliado que eu explico certinho como é que funciona, qual é a comissão, onde é o link para ela se afiliar. Então, tem quase que um manual ali para quem quiser vender o meu produto de Carrossel Viral também. Tem quase que um manual para como ela precisa, os passos, né, que ela precisa fazer para começar a vender. Inclusive, eu libero até a automação do ManyChat para a pessoa replicar também, enfim. Então, você facilitar ao máximo esse processo, ele ser o mais simples possível. E por último, a última engrenagem aqui é a boa e velha prospecção ativa. Só que não é aquela prospecção ativa de você fazer spam na DM e ficar mandando mensagem para 500 pessoas tentando empurrar seu serviço goela abaixo. Normalmente, a gente usa a prospecção ativa para um perfil de cliente específico. Então, enquanto essas outras alavancas elas focam em otimizar a demanda que já existe, a base que já existe, a prospecção ativa de fato ela vai criar uma nova demanda. Só que ela precisa ser uma abordagem para alcançar contas de alto valor. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com conta de alto valor? Aqui nessa estratégia, em vez de você tentar, eu botei esse você pescar com rede, né? Você pescar com arpão. O que eu quero dizer com isso? Aqui você não vai buscar um grande volume, você vai buscar uma qualidade em relação a essa prospecção. Então, você vai identificar ali, fazer uma lista, por exemplo, de um número limitado de contas ideais, empresas ou perfis de clientes, e você vai criar uma campanha de prospecção altamente personalizada para essas contas, para esses potenciais clientes, essas empresas, essas pessoas, enfim. Porque aqui o importante vai ser ter uma qualidade e uma personalização muito alta, em vez de você só ficar fazendo um spam com uma mensagem genérica na DM de um monte de gente. Então, você foca a prospecção ativa em contas específicas. E aí, normalmente, contas de alto valor. Então, aquele cliente dos sonhos, digamos assim. Você vai montar uma lista com diversos clientes dos sonhos e vai prospectar esses clientes de forma ativa. E aí, outras formas de você facilitar, né, alcançar esses clientes, esse cliente de perfil ideal ali, você fazer parte de comunidades, então participar ativamente de grupo em LinkedIn, WhatsApp, em mentorias, em grupo, eventos presenciais, enfim. Você está onde esse seu cliente ideal está. Então é muito comum, você já deve ter ouvido aí, galera que fala que, prestador de serviço que fala que, porra, malha na academia X ali, numa Bodytech da vida, em alguma academia cara, e ela nem treina direito, só que ela só vai lá porque lá ela encontra, porra, o dono da concessionária da cidade dela, encontra o dono da clínica ali. Então, tem pessoas ali com alto poder aquisitivo que estão dentro do perfil de cliente ideal dela naquele local ali, e a pessoa só vai na academia basicamente para fazer networking ali. Então, enfim, é só um exemplo aqui de você estar onde seu cliente ideal está. E aí, sempre que tiver oportunidade, né, você vai agregar, você não vai chegar tentando empurrar a venda, você vai tentar agregar valor, responder perguntas, trazer algum tipo de solução ali, por exemplo, em grupos de mentoria, tem muito essa dinâmica, né? E aí, se fizer sentido, você chama essa pessoa no privado quando conver aos dois. Então, por exemplo, é muito comum em grupo de mentoria, alguém me manda uma dúvida, às vezes eu sei responder aquela dúvida, então eu respondo a pessoa ali no grupo, e aí depois que eu respondi e eu ajudei a pessoa a resolver o problema dela, eu mando uma mensagem no privado. Falo, pô, fico feliz em ter ajudado, qualquer coisa, se precisar de mais alguma ajuda em relação a isso,
só me mandar mensagem aqui no privado mesmo, a gente pode entrar numa call rapidinho e eu te ajudo a fazer, enfim. Mas por que eu tô, digamos que, dedicando essa energia naquele potencial cliente ali, falando que eu entro numa call para ajudar a resolver um problema dela que, tipo, ela nem é minha cliente ainda, ela nem me contratou e eu tô me colocando à disposição para entrar numa reunião e resolver um problema junto com ela. Porque ela tem o perfil de cliente ideal. Então, se eu resolver um problema para ela ali, a chance dela me contratar depois fica muito maior. Então, vale a pena você gastar uma energia maior nessas contas de alto valor, digamos assim, nesses leads de alto valor. E aí, por último aqui, que é o remarketing estratégico com tráfego, né? Para quem já mexe com tráfego pago, você pode utilizar listas de contato que você coleta em páginas de captura ou em lista de compra, caso você venda algum produto digital ou alguma coisa do tipo. Ou, enfim, até se você vende negócio local mesmo, mas você tem como exportar uma lista ali com os dados de cliente. Se caso aquele cliente na compra deixe e-mail, WhatsApp e por aí vai. Você criar campanhas de remarketing com tráfego. E aí eu falo aqui com tráfego, mas o remarketing nada mais é do que você reimpactar alguém que já teve contato com a sua oferta ali, com o seu negócio, com a sua marca. Então esse remarketing ele pode ser tanto via tráfego pago, mas se você, por exemplo, bota alguém do seu time ou você mesmo para mandar mensagem para todo mundo que, por exemplo, engajou ali, se cadastrou numa lista para assistir uma aula ou se cadastrou numa lista para participar de uma aula ao vivo, numa live, e você manda mensagem para todo mundo daquela lista, alguma pessoa no 1 a 1 ali, você de certa forma está fazendo um remarketing. Você pode dar o nome que quiser, prospecção, follow-up, você pode dar o nome que quiser, mas não deixa de ser um remarketing. Porque remarketing é reimpactar. Óbvio, quando a gente fala de remarketing com tráfego, aí está falando especificamente do remarketing no tráfego pago, que é mostrar anúncios para pessoas que já tiveram contato com você ali, seja engajando na rede social, seja visitando alguma página. Mas é interessante você fazer esse remarketing, beleza? E aí, cara, qual que é a conclusão aqui dessa aula que eu quero trazer para vocês? Você precisa construir essa sua máquina de vendas e acelerar a receita e alcançar uma previsibilidade. Não é sobre encontrar uma bala de prata, a estratégia perfeita que vai mudar o jogo, mas sim. E muitas vezes essa bala de prata, putz, eu fiz um lançamento aqui, deu muito certo, eu fiz uma determinada ação e deu muito certo, mas e no mês seguinte? Você consegue replicar aquilo? Então, quando a gente fala sobre construir uma máquina de vendas, é muito mais sobre construir um sistema replicável, todo integrado, que funciona como literalmente uma máquina. E a cada uma dessas sete alavancas, ela representa uma engrenagem nessa sua máquina de vendas. Então, cara, comece escolhendo uma, duas, três engrenagens para ou implementar ou otimizar. Depende se você já tem isso rodando, né? Mas às vezes você consegue aperfeiçoar. Depende do contexto do seu negócio. E foca nisso para executar isso com muita excelência. Porque às vezes uma dessas alavancas, dessas engrenagens aqui, se você aplicar ela muito bem e otimizar ela, às vezes uma delas pode fazer você faturar o dobro, o triplo. Então, é importante você monitorar os resultados e ir ajustando essa estratégia gradualmente, até incorporando a 2, a 3 e até ter tudo isso rodando. A maestria, né, digamos assim, dessa estratégia, ela vem da disciplina e da repetição focada. Então, ao você aplicar essa estratégia de forma consistente, você vai transformar o seu negócio saindo dessa montanha russa de faturamento, que mês fatura bem, mês fatura mal, e vai ter de fato uma tranquilidade ali, né, de crescimento sustentável e escalável no seu negócio. E aí, se depois da gente passar por todas essas engrenagens, se você sentiu que você está sentado em cima de uma mina de ouro, só que mal explorada, se cada uma dessas engrenagens que você viu aqui te fez pensar, porra, eu podia estar faturando o dobro, o triplo, 5 vezes mais. Então, aqui está o próximo passo brutalmente simples para você. Eu montei um programa onde eu aplico junto com você essas 7 engrenagens diretamente no seu negócio. Ou no seu perfil, né? Se você for um autônomo ou um infoprodutor, se você não tiver uma equipe, tanto faz. Com a equipe ou sem equipe, você pode aplicar isso no seu negócio. Sendo um prestador de serviço ou vendendo infoproduto, não importa qual seja o negócio, essas engrenagens aqui é sobre implementar uma estrutura de vendas. Então, você precisa disso independente de qual dos dois cenários for.
E dentro desse programa, a ideia não é ser uma coisa cheia de teoria e aulas gravadas, é ser um programa focado em execução. Por isso é um programa individual, para ele ser o mais personalizado possível e de fato fazer você ter resultado. Acho que ninguém aguenta mais comprar curso e aula gravada e assistir 10 horas de aula. Então o foco desse programa é em implementação, em execução, para você ter resultado ao longo desse programa, né? Desses encontros ali, onde em cada encontro a gente vai abordar uma ou mais engrenagens e botar essa máquina de vendas para rodar no seu negócio. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai calibrar o seu modelo de oferta, seja a sua oferta de serviço ou de produto, refinar o seu posicionamento e produção de conteúdo, porque a produção de conteúdo ela vai ser o que vai, digamos que, dar combustível para essas engrenagens rodarem bem, ter uma estrutura de funil de vendas muito eficiente e construir em 2 meses aí uma máquina que vai transformar a sua audiência, os seus seguidores em cliente. E como se trata de um programa individual, existem poucas vagas, obviamente, para isso. Como eu expliquei, não tem como eu fazer um acompanhamento individual com 100, 200 pessoas ao mesmo tempo. E sim, você vai precisar preencher um pequeno formulário muito rápido, acho que são 6 páginas ali, não 6 páginas, né? 6 perguntas para você responder. E eu vou escolher a dedo quem que vai embarcar nesse programa comigo, que vai ser quem de fato tem o perfil ali para essa oferta. Porque eu só vou aceitar, digamos assim, dentro dessas poucas vagas que tem, quem realmente estiver disposto a executar. Então, se você quer entrar, é só preencher um formulário abaixo, aqui que eu vou deixar o link no botão, é só clicar no botão, um botão verde embaixo, e você vai ser direcionado para um formulário. Se você quer pensar, depois vai decidir, cara, nem aplica, deixa a vaga para realmente quem quiser agir, quem quiser implementar e quem quiser ter resultado, beleza? A aula vai terminar aqui, mas o jogo de verdade começa depois que você terminar essa aplicação. Beleza? Então até a próxima aula e a gente se vê em breve.